Olá, eu me chamo Janiele, eu estou cursando Pedagogia na instituição da Unicelv. Eu estou no 6º semestre e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu estágio. Então, a disciplina que contempla o estágio curricular obrigatório 2 é nos anos iniciais do ensino fundamental. A área de concentração que eu escolhi foi metodologia de ensino e o tema que eu escolhi foi alfabetização e letramento. A justificativa. A educação é a base para o ensino de toda a vida, então é importante saber que nesta etapa, junto com a alfabetização e o letramento, deve ser trabalhado de forma para alcançar os seus resultados favoráveis ao processo de leitura e escrita. O letramento e a alfabetização são dois processos distintos, porém essenciais que sejam trabalhados juntos. Sendo assim, o tema escolhido foi alfabetização e letramento. Então vamos lá. Os objetivos que eu coloquei, que eu pontuei ali, são esses aqui, que na próxima página eu vou explicar um pouquinho sobre eles. Número 1. Compreender que o processo de alfabetização nos anos iniciais trará vários pontos positivos para a aprendizagem dos alunos. Ou seja, então, nos anos iniciais tem como objetivo principal ensinar a criança a linguagem escrita, a gramática e a leitura. A aprendizagem da escrita no fundamental é bem importante, pois nessa fase a criança começa a se familiarizar com a escrita e a criar o seu próprio estilo de compreender os diferentes tipos de texto. 2. Compreender que o processo de leitura e escrita é uma etapa muito importante para o desenvolvimento dos alunos. Ou seja, a alfabetização é uma base para a educação construtiva, o qual ajuda as pessoas a desenvolver a leitura, a escrita, a comunicação, ideias e os pensamentos. Já o letramento, ele é utilizado para fazer escrita, para resolver problemas do seu dia a dia, facilitando assim suas práticas sociais, podendo produzir gêneros textuais. E por último, 3. Incentivar. Os pais podem incentivar auxiliando os filhos em casa com uma lição ou uma simples brincadeira. Como, por exemplo, proporcionar brincadeiras que estimulem a leitura, a escrita, contação de história, bilhetes, criação de cartões, esse tipo de coisa. Na minha fundamentação teórica, eu usei 4 citações de Alves Trentin e uma citação de Fofonca. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a vivência do meu estágio. A escola que eu estagiei foi na professora Ilka Müller de Mello, que se localiza na cidade de Navegante, Santa Catarina, onde eu moro. A professora, ela sempre trabalha com as crianças de forma clara, lúdica, sempre tirando a dúvida das crianças. Então, todos os dias de segunda a sexta, o acolhimento das crianças é das 7h15 às 7h30. Depois desse horário, o portão é fechado, começa a rotina da escola. A professora sempre aguarda alguns minutinhos para ver se chega mais alguma criança ou não. Todos os dias a professora faz a chamada, conversa com eles, perguntando o dia do mês, o dia da semana, e assim ela dá início à aula. No primeiro dia, ela trabalhou um pouquinho com a matéria de português, com o conteúdo de sílabas. Ela explica as sílabas C e CE. Ela pede para que todos prestem bastante atenção, que é o mesmo som da letra S e a letra C, que pode ser confundido. Depois do intervalo, ela entra um pouquinho com o assunto de acidente doméstico e entrega atividade para eles fazerem. Na quarta-feira, as 2 primeiras aulas foram de educação física, das 7h30 às 9h. Essa aula de educação física é feita com outra professora. Aí a professora retornou à sala de aula, fez a chamada e logo em seguida foi a hora do intervalo. Ao retorno da sala, a professora começa a aula explicando, conversando com os alunos com que ela iria trabalhar. Ela pede para as crianças pegar o caderno de tarefa, copiar o que vai ser passado no quadro. E aí, para que as crianças entendam, ela faz uma vez e aí eles guardam o caderno e aí ela passa a uma atividade
bem parecida com a atividade que ela mandou de tarefa para casa. Aí ela pede para guardar novamente o caderno e pede para um ajudante do dia entregar uma atividade de adição e subtração. Ela explica para as crianças uma forma mais fácil de somar e subtrair. E aí, depois de tudo isso, é a organização da saída das crianças. Na quinta-feira, a aula já começa um pouquinho diferente. A professora explica para as crianças que eles vão fazer um vídeo em homenagem às crianças portadoras de síndrome de Down. Ela fala para as crianças formarem uma fila, que a diretora vai pedir para as crianças subir a escada, eles vão descendo devagarzinho para mostrar as meias coloridas. Aí, feito isso, todo mundo retorna à sala de aula e a professora pede que todo mundo pega o seu caderno de tarefa que foi passado na semana anterior, que vinha um a um na frente. Enquanto ela corrige, ela pede para o ajudante do dia entregar um livro para que eles façam a leitura silenciosamente. Feito isso, depois que a professora corrigiu todas as tarefas, ela pede para que 5 crianças façam a leitura. Após isso, a professora lê a poesia para eles, fala para eles que é uma musiquinha, todos cantam junto. Aí viraram a página, o professor explica a atividade, eles fazem a atividade. Feito isso, já deu o final da aula, é a organização para a saída. Na sexta-feira, a professora começa a aula conversando com os alunos, perguntando que dia que é, mostrando para eles o calendário, o dia e o mês. Ela pergunta para eles se tá sol ou não, se tá calor ou não, se tá chovendo. Aí ela escolhe o ajudante do dia. Pergunta para as crianças quantos meninos vieram, quantas meninas vieram, quantas crianças vieram no total, quantas crianças faltaram no total. E aí ela pede para as crianças fazer 2 grupos, de 8 crianças e passa uma leiturinha para eles. Enquanto isso, eles fazem a leitura silenciosamente na mesa. Ela pede que um a um venha na mesa dela para fazer a leitura. Depois que todos fizeram a leitura, leram para ela, essa leiturinha, ela entrega um papel sulfite com uma nuvem de arco-íris e papel crepom. Ela pede para eles amassar o papel crepom no dedinho, passar cola na nuvem e colando. Enquanto isso, as crianças vão fazendo, ela passa uma musiquinha para eles escutando, eles vão cantando, vão fazendo. Logo acaba a aula e a organização da saída das crianças. Na segunda-feira, último dia de observação, a professora inicia essa semana explicando para as crianças que iria ser uma semana mais curta por conta do feriado da Sexta-feira Santa. E aí ela pede para as crianças pegar o caderno de leitura, fazer leitura com eles, depois distribui para eles a leitura e para pintar e colar no caderno. Feito isso, é feita a troca de professores para aula de inglês, e aí a professora de aula de inglês, ela pede para as crianças continuar fazendo a atividade que eles não acabaram da aula anterior, logo em seguida é o intervalo. Depois do intervalo, retorno com a antiga professora. Ela pede para a professora pegar o caderno de tarefa para que eles colhem a atividade para casa. Feito isso, com a ajuda do ajudante do dia, ela entrega os livros e recapitula o que eles trabalharam na semana anterior de atividade do livro e aplica o restante da atividade explicando como fazer. Aí depois, novamente, com a ajuda do ajudante, é guardado os livros e a organização dos materiais para a saída. A proposta pedagógica da escola é proporcionar interação entre as crianças de todas as turmas através de uma apresentação, de um teatro, brincadeira, exercício, promover a interação entre as crianças de todas as turmas e faixas etárias, retomar
combinados com as crianças, incentivando sempre a aplicar contextos fora e dentro da sala de aula, proporcionar momentos de movimentação das crianças, incentivar através do canto, postura, respeito ao hino nacional brasileiro, realizar momentos de relaxamento, ensinando sempre como com eles, incentivar as crianças e agradecer pelos momentos vivenciados do dia. Plano de aula. O plano de aula foi trabalhado na área de concentração, metodologia de ensino, dando sequência didática com o tema alfabetização e letramento. E aí, esse daqui é o conteúdo do plano de aula. Na primeira etapa, me apresentei para eles, eu expliquei que ia ficar com eles a semana toda, pedindo a colaboração e a paciência de cada um, para que a aula seja eficiente e produtiva. Então, para que eles entendam como eu me chamava, eu escrevi meu nome no quadro, eu li e eu soletrei as letras do meu nome, uma por uma, para eles. E aí eles recitaram junto comigo. Depois, para que eu conhecesse cada um deles, eu pedi para eles virem na frente, se apresentar e escrever o nome no quadro. Em uma conversa com eles, eu falo para eles que eu ia trabalhar com eles o alfabeto a semana toda. E assim todos nós recitamos o alfabeto juntos. Pergunto para eles nomes de bichos, objetos, frutas, né? E eles foi bem assim rápidos, né? E depois disso eu entreguei uma folha sulfite, pedi para todos colocarem o nome, a data, escrever seu nome, com as letras do nome, do primeiro, né? Letrinha, fazer um desenho de objeto, frutas, bicho, né? E assim foi a minha aula na terça-feira. Na quarta-feira, as 2 primeiras aulas foram de educação física, eu estive presente. As aulas foi das 7h30 às 9h. Depois disso, foi o retorno para a sala, a professora fez a chamada. Logo em seguida foi o intervalo. Depois disso, eu fiquei com a sala. Na primeira etapa, eu relembrei com eles o alfabeto. Foi relembrado o que a gente trabalhou nas 2 primeiras aulas. E aí, conversei com eles, expliquei para eles observar bastante as letras do alfabeto, pois a gente ia formar, organizar e descobrir qual que é a letrinha que faltava as palavrinhas na atividade que eu ia distribuir. Feito isso, eu distribuí a atividade, fiz a explicação e eles fizeram. Essa aqui é uma fotinha de uma atividade de um aluno, né? E eu coloquei aqui para ser visualizado. Na quinta-feira, eu comecei a aula perguntando para eles quem não tinha acabado a atividade do dia anterior, então eu entreguei novamente a atividade para que eles acabassem. Depois eu escrevi no quadro atividades que elaborei para eles fazerem, de responder algumas perguntinhas, pintar entre os espaços do texto e os desenhos. Depois foi feita a troca de professor para a aula de inglês e aí logo em seguida foi a organização para a saída. Aí na segunda-feira eu começo a aula perguntando para eles como foi feriado, como eles passaram o final de semana, né? Dando início na nossa aula. Eu relembrei com eles o que a gente trabalhou na semana anterior, que foi o alfabeto, né? E a maioria foi bem positivo, eles lembraram. Eu expliquei para eles que eu distribuí uma atividade e o jeito que eu tinha que fazer, que essa atividade seria dos bichos, que era para pintar a palavra correta, escrever abaixo, né? E depois pintar os bichinhos, né? Aí eles fizeram nessa aula. Depois foi feita a troca de professor para aula de inglês, né? Foi até o horário do intervalo. Depois foi feito o intervalo e depois o intervalo eu voltei com as crianças novamente para que eles acabassem a atividade que eles estavam fazendo. Aí, acabando essa atividade, sobrou um tempinho, passei um textinho para eles sobre o Cebolinha, para eles copiar no quadro, com algumas perguntinhas. Então, todos juntos a gente foi respondendo. Foi uma aula bem positiva, pois eles entendem bastante interpretação de texto, né? Eu fiz uma brincadeirinha com eles também, que
né? O meu filho, pedi para ele gravar, né? O Cebolinha falando a historinha de Cebolinha ali. E eles ficavam muito curiosos, querendo saber, Cebolinha, é o Cebolinha mesmo? Deixei aquele misterinho no ar, né? Eles adoraram. Foi uma aula bem positiva. E na terça-feira, que foi meu último dia, né? A primeira etapa eu converso com eles, que foi trabalhado durante a semana toda, todo o meu estágio, que foi o alfabeto, alfabetização e letramento, né? Eu entrego para eles uma atividade de borboletinha, né? Explico cruzadinha, né? E aí eu faço a leitura em voz alta. Alguns alunos pediram para fazer a leitura e eu deixei eles fazerem, né? Foi uns 5, 6. Deixei eles fazer a leiturinha, eles leram, né? A maioria lê muito bem, né? E aí eles pintaram o desenho, fizeram a cruzadinha, né? Colaram no caderno, né? E depois logo em seguida foi intervalo. Aí depois do intervalo a gente retornou e eu expliquei para eles que eu tinha uma brincadeira que eu queria fazer com eles. Que essa brincadeira seria a seguinte: eu fiz uma lembrancinha para eles de borboletinha com imã para colar na geladeira. E aí eu tinha espalhado pela sala toda. Só que como foi? Foi assim, ó. Letra Patrícia. Patrícia, com a primeira letrinha do teu nome, tem uma borboletinha na sala escondida com a letra P. Aí ela ia procurar. Aí, naquela expectativa, né, a gente falava, né? Quente, frio, frio, quente, morno, né? E ela ia. Então ela achava, Patrícia, parede, estava na parede, né? Eles gostaram bastante da lembrancinha que eu fiz e assim foi que eu encerrei o meu estágio com eles. Foi uma aula bem positiva, aprendi bastante coisa com as crianças, né? Gostei muito. Como eu disse ali na frente, né, lá no começo, o meu estágio aconteceu na escola Professora Ilka Mulo de Mello, né, na cidade onde que eu moro, né? Foi iniciada no dia 26 de março, finalizada no dia 2 de abril de 2024, no período matutino das 7h30 às 11h30. Foi feito 4 horas por dia e eu trabalhei com a turma do segundo ano, com as crianças na faixa etária de 7 anos. No meu primeiro dia de observação, eu conheci o espaço de escola, da escola, como são utilizados. No segundo dia, eu observei a turma que eu fui designada, onde sendo apresentada para a professora regente, né, Mayra, e os alunos, onde eu pude observar como são, do que gostam, como brincam, o jeito que a professora trabalha com eles. No meu terceiro dia, conversei com a professora responsável, onde ela me disse que ela trabalha com plano de aula quinzenal. Assim consegui entender a metodologia usada por ela, pela escola, as atividades, os projetos que são desenvolvidos na turma. No quarto dia, eu consegui com a diretora, Daniela, o PVP da escola, onde facilitou muito conhecer a entidade da escola, como ela funciona, quais são os seus objetivos, seu desenvolvimento, sua organização da escola. E no quinto dia, eu tive uma breve conversa com a professora, onde eu mostrei meu plano de aula, ela aprovou e para mim trabalhar com as crianças. Na regência, eu trabalhei com as crianças a semana toda com o tema alfabetização e letramento, de forma lúdica e construtiva. Para que as crianças entendessem a importância do alfabeto, eu fiz várias atividades para eles. Nome de bichos, objetos, cruzadinhas, caça-palavras e entre outros. Para mim, foi uma semana maravilhosa, cheia de novidades, aprendizagens, tanto para mim quanto para eles. Foi uma experiência bem positiva, bem significativa, bem incrível mesmo. Pois cada criancinha tem que ter um jeito, né? Tem a sua forma de expressar, tem a sua forma de pensar. Então, assim, essa segunda etapa que eu fiz no estágio, eu vou levar guardada no meu coração. Aqui eu coloquei as referências.
por último, coloquei essa frase de Freire. A alfabetização é o ato criador, no qual o alfabeto aprende criticamente a necessidade de aprender a ler e a escrever, preparando-se para ser o agente desta aprendizagem.